Olá, vamos iniciar mais um momento juntos. Trouxe para vocês, dentro de uma situação bem oportuna, uma temática da língua portuguesa, voltada mais para a produção literária. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é a jornada do herói, tá certo? Espero que tenhamos boas discussões e um ótimo aprendizado. Nada mais oportuno, né? Essa situação que nós estamos vivendo, aquele momento em que parece que a linha que separa a ficção da realidade, ela é muito fina e às vezes até parece nos confundir. Vocês estão aí discutindo entre as demais disciplinas essa influência, né, de vinda dessa pandemia e como nós devemos e podemos nos proteger. E o que eu vou trazer para vocês é uma jornada histórica, né, começando lá na Idade Média e chegando até os dias de hoje, apresentando para vocês apenas, né, o tempo é sempre muito curto, mas apresentando para vocês um pouquinho desse perfil e desse caminhar dos heróis, tá bom? Primeiro momento aqui, a ideia que nós temos de um herói é que ele é invencível, né? Só que ele não é invencível por si só. Observem que esse herói aí ele está protegido e armado. Então, uma das principais características de um herói é que ele vai ter elementos para a defesa e também elementos para o ataque. Como a referência inicial é a Idade Média, então ele vai ter como elementos de ataque, né? A espada, a lança, e para defesa ele vai ter um escudo, sempre muito poderoso, e aí vocês já podem associar heróis modernos que usam escudos, né, para se proteger, talvez vocês já saibam até de quem eu estou falando, e observe também a armadura, e como os heróis que nós conhecemos hoje, eles também têm as suas roupas, né, armaduras para se proteger. O interessante é que ao longo das histórias você vai encontrar sempre um inimigo, né? Aquele inimigo que aparentemente é invencível. Ele surge de maneira sempre muito forte, muito poderosa. Aparentemente ele também é invencível e essa invencibilidade dele, ela surge, ela é apresentada porque nós somos pegos de surpresa, né? Nós vivemos numa rotina, nós vivemos preso numa mesmice, né? Um dia após o outro, fazendo sempre as mesmas coisas. E aí quando somos pegos de surpresa, esse inimigo, né? Esse que vai despontar como um antagonista das histórias, ele parece ter uma força muito grande. E aí é quando os nossos heróis são convidados a entrar na batalha. Mas não dá para entrar na batalha de todo jeito. É necessário que haja um preparo, tá certo? Porque se não houver preparo, e esse preparo vai das vestimentas, né, de toda a armadura, das armas que ele vai utilizar, como também a sua estrutura psicológica. O nosso herói precisa estar pronto para as batalhas. E olha aí, as batalhas são sempre muito épicas ao longo da história literária, né? São muitas as batalhas. Não vou passar para vocês aqui, porque realmente, como eu disse, o tempo é muito curto. Mas aí vocês têm uma ideia, né, dessa dimensão do que eram as batalhas ou do que são as batalhas entre os heróis e esses antagonistas, né, também conhecido como vilões. Então, sempre um exército, sempre uma força muito grande, aliada, né, com o mesmo objetivo, com o mesmo fim, que é acabar com o mal. E aí, nesse universo literário, talvez aqui alguns reconheçam, né, talvez outros não, mas aí está essa espada, é uma espada histórica, literariamente falando, é uma espada que pertence a um herói específico, né? Ela está entranhada em uma pedra, né? Fincada em uma pedra, e ela se chama Excalibur, é a espada de um herói da ficção, que é o Rei Arthur, que foi tão bem construída essa história que muitos acreditam até que o Rei Arthur existiu. E dentro dessa mítica, né, que é construída,
outros heróis vão surgindo seguindo padrões medievais. E aí, nesse ponto, quero apresentar para vocês a diferença entre um super-herói e um anti-herói, né? O super-herói, uma das principais características dele é que ele tem superpoderes. Não vem ao caso aqui como ele adquire ou adquiriu esse superpoder. Pode ser algo de nascença ou pode ser algo que aconteça com ele e ele receba esse poder. Os anti-heróis, eles são diferentes. Os anti-heróis, raramente eles têm superpoderes. Eles são de natureza humana e recebem esse nome anti-herói porque eles tendem a fazer o que é certo, mas não da maneira correta. Os super-heróis, eles sempre vão fazer o que é correto, da maneira certa, até chegar ao seu objetivo. Os anti-heróis, eles tendem a não ter um comportamento tão certinho, um comportamento tão pragmático como os super-heróis. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá bom? Observem aqui, talvez aqui alguns reconheçam, e é impressionante como os personagens eles vão evoluindo, quanto eles vão se adaptando às nossas realidades, aos nossos contextos, né? Aí tem um elemento muito interessante que não existia na Idade Média, mas que nessa literatura que nós vivemos hoje, ela tem um peso muito grande, que são as personagens femininas, né? Elas passam até a função de protagonistas da história. E como isso é importante, como isso é interessante e como isso é uma demonstração do quanto as mulheres elas têm historicamente uma importância literária. Então, aqui um exemplo de anti-heróis. Aqui talvez seja mais conhecido de vocês, né? Aqui o C.S. Lewis, ele construiu as Crônicas de Nárnia. São 7 livros, 7 contos reunidos em um único volume. E desses 7, 3 já foram adaptados para o cinema, tá certo? Esse aí, inclusive, é a capa promocional da Viagem do Peregrino da Alvorada. Mais à frente, aí um escritor inglês, né, o Tolkien, um dos escritores ingleses mais importantes do século XX, o Tolkien que escreveu aí essa trilogia e outros livros que tratam dessas questões da luta entre o bem e o mal. O interessante é que tanto o C.S. Lewis quanto o Tolkien, né, o C.S. Lewis que é o anterior, lá das Crônicas de Nárnia, como o Tolkien aí que escreveu O Senhor dos Anéis, eles têm uma relação com o cristianismo muito forte. E eles conseguiram imprimir em seus personagens elementos do cristianismo, né? Isso é muito interessante para ser observado. Então, talvez você nunca tenha assistido, nunca tenha lido, mas quando vocês tiverem acesso a esse tipo de estrutura, estejam sempre atentos porque a influência cristã na nossa literatura ela é muito forte, né? Aqui uma outra referência, aqui já é um escritor moderno, um escritor, perdão, moderno não, é um escritor contemporâneo porque ele está ainda vivo, né? E ele vai inserir também personagens que nós chamamos de anti-heróis. Aí está uma menina, né? Uma garotinha que termina assumindo um papel de heroína, né? De grande importância em uma narrativa. E essa é uma das falas dela, né? O medo corta mais profundamente do que as espadas. Então veja como o nosso herói ele é construído, né? Ele é construído para ser corajoso. Aqui outro exemplo aqui de um anti-herói, né? De um personagem muito forte. Acredito que vocês já conhecem, reconheçam aí essa dupla, né? Mais à frente aqui, esse é mais antigo, talvez poucos de vocês tenham tido acesso, tá bom? Mais heróis aí vivendo grandes aventuras. Aqui talvez seja conhecido de alguns também, heróis e anti-heróis, e como eles vivem os conflitos e como eles vivem lutas internas para conseguir os seus objetivos. Aqui bem mais antigo, isso aqui remonta gerações, tá certo? Inclusive, recentemente saiu um comercial, né, de uma marca de carro
e muitos estavam pensando que seria uma adaptação para o cinema, né? Dessa animação que é da década de 80, né? Então, olha, veja o elemento medieval como está presente nessa narrativa desse desenho animado. Aqui também uma referência para uma outra animação, né? Uma animação aí já da cultura asiática e como essas mulheres, mais uma vez, elas surgem com um peso narrativo muito forte. Então, a princípio, o que eu quis mostrar para vocês é que há uma influência muito grande da literatura medieval até os dias de hoje. E agora nós vamos já caminhando para o final da nossa aula. Pena que é um tempo muito curto. Quis para mostrar a vocês conceitos do que é o herói, conceitos do que é o anti-herói e das influências medievais ao longo de toda a história, mostrando que algumas histórias elas são tão bem contadas que muitas vezes nós não sabemos o limite entre a ficção e a realidade. E por fim, nós temos aqui um gráfico, né? Um infográfico, com o título A Jornada do Herói. E essa jornada do herói, se vocês memorizarem ela, se vocês começarem a se aprofundar nessa jornada, nesses passos aí, essa é uma teoria que foi criada por um homem chamado Joseph Campbell, e ele pensou, depois de analisar várias construções narrativas, que muitas obedeciam esse formato, essa trajetória. E vejam aí, ó, vamos ver alguns passos dessa trajetória. E aí o ideal agora, tá certo? A orientação é que quando vocês começarem a assistir os filmes, as séries, quando vocês começarem a fazer a leitura dos livros de aventura, dos romances históricos, né, de todos aqueles que têm herói e pensando até nos que vocês já leram. E aí vocês podem também colocar personagens da mitologia grega, vocês podem colocar esses super-heróis, tantos dessas duas grandes empresas, originalmente dos quadrinhos, que é a DC e também a Marvel. E vocês vão identificar que muitos heróis, eles obedecem esse círculo, essa jornada. O primeiro passo é o chamado, né? Ele ali tem uma vida normal, uma vida cotidiana. Vê se vocês conseguem identificar algum personagem daqueles que vocês conhecem, se passa por alguns desses passos. Talvez não passe por todos, mas talvez passe por um desses passos, né? Que o primeiro é o chamado, né? Ele tem uma vida comum, uma vida normal, e ele recebe o chamado. Nesse chamado, ele vai pelo processo de transição, né? Onde ele decide se continua na sua rotina ou se ele entende que recebeu um chamado para uma missão. Logo depois ele vai encontrar um primeiro desafio. E o interessante é que raramente os nossos heróis eles estão preparados para esse primeiro desafio. Eles sempre vão se dar muito mal nesse primeiro desafio. Afinal de contas, eles não estão preparados para isso. Logo em seguida, nós vamos ter a definição de um abismo, que é justamente logo após essa primeira derrota, né, onde ele pensa até em desistir. Mas aí vem logo em seguida o quinto passo, que é a transformação, onde ele entende que precisa crescer, ele precisa mudar. E aí o sexto passo é como se fosse, o nome é insight, né? Como se ele realmente entendesse que agora ele precisa realmente abraçar, porque ele foi escolhido para aquela missão. No final, aí já próximo do final, vai haver a reparação, né? Porque ele vai realmente dar prosseguimento àquilo que ele não conseguiu dentro da narrativa lá no primeiro desafio, que geralmente ele fracassa, mas agora ele vai reparar isso, vai assumir o controle da ação, vai se destacar, vai vencer o seu oponente, vai colocar o antagonista abaixo das expectativas iniciais, né, que sempre aparece muito forte, muito poderoso. E a ideia do retorno é quando o nosso herói ele volta para o seu cotidiano, volta para a vida normal, só que ele não volta o mesmo. Se vocês pensarem em algum personagem que passou por toda essa trajetória ou partes dessa trajetória, quando ele volta, ele nunca é o mesmo, né? Ele sempre se vê diferente, ele sempre percebe que a vida que ele levava era uma rotina e que agora ele não pertence mais a essa vida, só que ele precisa estar ali, porque para os demais ele é uma pessoa normal, ele é uma pessoa comum,
Só quando ele é chamado para uma missão é que realmente esse lado, essa conquista que ele conseguiu depois dessa jornada é que vai realmente direcionar as escolhas dele. E por fim, tem um ponto importante nessa jornada, é que toda jornada de um herói vai ter um mentor. E aí eu quero destacar esse mentor aí, talvez seja conhecido de alguns, e aí fica para vocês esse conselho desse mentor, que é o Gandalf, é o que ele diz aí, né? O mundo não está em seus livros e mapas, ele está lá fora. Veja como é profundo esse pensamento e, na verdade, é um convite. Nós estudamos muito, nós muitas vezes teorizamos muito, nós sonhamos muito, mas o convite aqui é um convite para ação, tá certo? Para ação. E para vocês, o desafio é que vocês possam buscar nos filmes, nas séries, nas histórias em quadrinhos, nos romances que vocês leram, ou que vocês leem, ou que vocês ainda lerão, para que vocês possam identificar essa jornada do herói. E o interessante é que você vai perceber que a história ela vai fazer mais sentido para você, porque ele vai estar obedecendo todos aqueles passos. Professor Flávio, todas as histórias são assim? Todos os heróis são assim? Não, não são. Isso aí é um perfil, como eu disse, que o Joseph Campbell percebeu ao analisar a estrutura de alguns heróis, de algumas narrativas. Então, por hoje é só. Fica um abraço e vamos cada vez mais construir conhecimento.